dando continuidade à série de sermões no livro de Gênesis, capítulo 47 hoje, irmãos. Estamos chegando bem próximo do fim deste livro. Capítulo 47. Vamos fazer uma leitura do versículo 1 ao versículo 6, e à medida que formos avançando, irmãos, na exposição nós vamos lendo o restante do texto. Então, Gênesis 47, versículos 1 ao 6. Assim diz o Senhor. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: meu pai e os meus irmãos, e as suas ovelhas, e as suas vacas, com tudo o que tem, são vindos da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber 5 homens, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen, e se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado sobre o que eu tenho. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, eis a tua palavra, lida ao teu povo na manhã de teu santo dia, e que agora será proclamada aos nossos corações. Que ouçamos a tua voz, Senhor, nas palavras da tua escritura sagrada, e que por ela sejamos transformados, Senhor, aperfeiçoados à imagem de teu unigênito Filho, nosso Senhor Jesus, em nome de quem te oramos. Amém. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, narra aqui os últimos dias do patriarca Jacó. Narra, portanto, o fim da era patriarcal na terra de Canaã. E narra também a instalação dos filhos da aliança nas terras do Egito. A terra que Deus designou que os acolhesse em meio à fome que assolava o mundo. E, como já dissemos anteriormente, nada acontece por acaso. E aqui temos a prova concreta disso, que tudo o que acontece na história acontece com um propósito. O propósito de cumprir com o decreto que foi estabelecido por Deus desde a eternidade. Um decreto que envolvia a eleição e a redenção de um povo para si, para manifestar neles o amor com o que os amou. Um amor tão sublime e tão elevado, irmãos, tão excelente e grandioso, que não poupou o próprio Filho, Jesus, para morrer no lugar deles e ressuscitar para lhes dar a vida e vida eterna. Um povo com quem finalmente haverá de viver eternamente na glória e que pode chamar de seu. Essa, portanto, é a chamada história da redenção, uma história que nos é revelada em cada registro das Escrituras Sagradas. Em registros como esses, irmãos, exatamente como esses que estamos vendo nesses últimos meses, e eu diria nesses últimos anos, e que narram a maneira como os israelitas foram, portanto,
recebidos em Canaã e recebidos agora no Egito, bem como narra também os Atos de José, aquele que havia sido separado por Deus para proteger o povo sobre o qual foi colocado. Digo mais, aquele que foi separado por Deus para salvar o seu povo em meio à aflição de seu tempo. E não apenas eles, irmãos, pois com o seu serviço e grande sabedoria, abençoou as demais nações que, famintas e desesperançadas, recorreram a ele em busca de ajuda. E vejam que, quando nós falamos daqueles tempos, eram tempos de extrema necessidade, tempos de grande aflição, e aflição não apenas na região do Egito, não apenas na região de Canaã, mas em todo o mundo. Ora, e por que em todo o mundo? Porque eram tempos que serviam para demonstrar através deste homem José, tipificadamente, a grandeza e as riquezas insondáveis daquele para quem ele apontava e que é maior do que ele. A grandeza e as riquezas insondáveis da graça de Cristo. Porque há o suficiente em Cristo, irmãos, para saciar toda alma faminta que vem até Ele, assim como todo aquele necessitado e desesperançado que corria para os braços de José em busca de auxílio, achava, assim também toda alma faminta que se chega a Jesus pode desfrutar dos mananciais da vida que Ele dispõe. Ora, os irmãos de José fizeram isso. O pai de José fez isso. E vejam que mesmo o mundo colapsando, Deus os fez provar do melhor da terra. Por isso, eu chamo a sua atenção para que volte seus olhos à Escritura, nos versículos 1 ao 6, que lemos ainda há pouco, e que começa dizendo: então veio José e anunciou a Faraó e disse: meu pai e meus irmãos, e suas ovelhas e suas vacas, com tudo que tem, são vindos da terra de Canaã, e eles estão na terra de Gósen. Veja que Jacó e sua família, irmãos, finalmente haviam chegado no Egito. Nós vimos que essa viagem não era uma viagem simples, não era uma viagem como nós fazemos aqui. Por exemplo, eu costumo fazer daqui para o Ceará, que leva 8 horas. Se for de ônibus, você vai levar 11 horas. Não, eram aproximadamente mais de 10 dias. Nos lombos de animais e boa parte do trajeto a pé. Certamente o caso de Jacó, nessa ida para o Egito, em carruagens, alguns deles, mas não todos. E consigo, então, eles levam, como assim havia dito José, a pedido de Faraó, tudo o que possuíam, todos os seus bens que haviam juntado ali em Canaã, no período em que lá estiveram. Eles não deixaram nada lá, foram ao Egito carregando tudo. E como nós vimos, José, ao saber da chegada de seu pai, correu ao encontro dele, na região de Gósen. E como nós vimos no sermão anterior, foi um momento sublime, um momento de graça, um momento de grande emoção. E vejam que logo após isso, sem demora, o filho de Jacó, que era governador do Egito, procura logo acomodar a sua família ali na terra do Egito, buscando para eles um local apropriado para levantarem o seu acampamento, providenciando para eles tudo o que era necessário para as suas instalações ali. E feito isso, depois de instalá-los devidamente, como nos diz Moisés aqui no texto que lemos hoje, ele então comunica ao faraó, ao rei daquela terra,
da chegada de sua família, da chegada de seus pais, da chegada de seus irmãos, da chegada dos servos deles, e de tudo o que eles possuíam, bem como da instalação deles na terra. E tomando consigo parte de seus irmãos, como diz Moisés, irmãos, 5 deles os apresentou ao rei do Egito, que os indaga imediatamente acerca de suas ocupações, ou seja, acerca do seu trabalho, acerca das suas habilidades, acerca daquilo que eles faziam. E vejam aí o que eles respondem. Eles dizem: teus servos são pastores de ovelhas. Vejam que, numa sucinta resposta, cheia de humildade, reconhecendo a autoridade com quem estão falando, eles dizem: teus servos são pastores de ovelha. Nós temos um ofício, nós trabalhamos. E disse mais: viemos para peregrinar nessa terra. Ou seja, quando eles respondem isso, eles já vão dissipando qualquer tipo de má intenção que possa surgir na cabeça de Faraó. Nós não viemos atrás de terra, nós não viemos possuir a terra. Nós viemos trabalhar nela. Como peregrinos, como estrangeiros, porque nas nossas terras não há pasto para cuidarmos de nossas ovelhas. Porquanto a fome é grave na terra de Canaã. E por isso, te rogamos para que habitemos na terra de Gósen. Percebam que, certamente, a benevolência do rei não se estenderia a aproveitadores, oportunistas. Ora, irmãos, sejamos sinceros, Faraó não era um tolo. Ele gostava de José, era grato e extremamente satisfeito com os serviços de seu governador. Todavia, não admitiria que se instalassem em suas terras um povo que agisse como parasitas. Principalmente em meio a toda a situação que eles estavam vivendo. Ora, irmãos, a Escritura é clara quando Deus ordena que do suor do rosto o homem granjeará o seu pão. Aquele que não trabalha, pois que também não coma, diz o apóstolo Paulo. O trabalho é algo ordenado por Deus antes da queda, irmãos. E o ócio, o ficar sem fazer nada, é combatido na Escritura. Vejam, em Eclesiastes 10:18, Salomão escreve dizendo: por causa da preguiça, o telhado enverga, por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. E vivemos em um tempo difícil, irmãos. Um tempo em que todos querem ganhar muito dinheiro, mas poucos querem trabalhar. A pergunta que eu faço é, porque isso engloba muitas vezes pessoas que se dizem crentes. Foi para isso que Deus nos chamou, irmãos? Para fazermos de conta que trabalhamos? Para mentir diariamente aqui? Vamos fazer uma aplicação real? Mentir diariamente porque temos um horário a cumprir no nosso trabalho e somos assalariados para isso, mas todo dia inventamos uma desculpa diferente. Porque queremos ganhar dinheiro nos apoiando nos trabalhos dos outros. Ganhar o pão sem suar. Deus não nos chamou para isso, irmãos. Certamente não. E Jesus ensinou acerca disso. Ele ensinou acerca disso lá naquela parábola dos talentos, irmãos. Os irmãos lembram dessa parábola? O servo trabalhador confia em seu mestre, que acredita no seu mestre,
o ama e conhece o privilégio do seu serviço, assim ele investe e transforma os seus 5 talentos em mais 5. Certamente essa não foi uma tarefa fácil, como muitos pensam. Porque não é assim? Geralmente a gente volta o nosso foco naquela parábola para o cara que entregou só um, recebeu um, entregou um. A gente só olha para ele e deixa de olhar para os outros, que o que receberam, dobraram, mas dobraram com muito suor, com muito esforço, com muito esmero. Certamente não foi fácil, e é por isso que o Senhor olha para eles e diz: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas com relação ao servo preguiçoso, que arranjou desculpas, porque não é assim, o preguiçoso sempre tem uma desculpa para não trabalhar, irmãos. Como diz Provérbio, ele diz: não, tem um leão lá fora, eu não vou me levantar da cama. Eu não vou sair de casa hoje. Ele sempre tem uma desculpa. E qual foi a desculpa que ele deu? Ora, tenho medo do meu mestre. Eu desconfio dos seus motivos. Então ele enterra o talento que recebeu no chão. Veja, com isso ele não perde, mas também não ganha nada. Não produz. E veja o que o mestre diz a tal homem. Ele diz: servo mau e negligente. Se nós observarmos a palavra lá, é preguiçoso. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu, lançai-o para fora nas trevas. No entanto, há um fato peculiar nessa parábola, irmãos. Por quê? Porque tão ruim quanto o servo mau é também aquele que é mediano, e que Jesus não inclui aqui, mas que cabe uma aplicação desse tipo mediano. É aquele servo que o mestre dá os 5 talentos, e ele pode trazer mais 5, mas ele volta apenas trazendo 2. Apenas 2. É aquele que poderia ter trazido mais, mas preferiu fazer outras coisas do que se dedicar ao trabalho que lhe foi dado. Esse é aqueles que, costumeiramente, determinadas expressões fazem parte do seu cotidiano, com coisas do tipo: eu vou já, daqui a pouco, espera, depois eu vejo isso, me deixa só dormir mais um pouco, só 10 minutos. É aquele que programa o horário do celular para despertar uma determinada hora, mas que fica apertando o botão de soneca repetidas vezes. Deixa eu só ver isso aqui. É só terminar esse filme que eu vou lá. Ou para os mais jovens, deixa só eu concluir essa partida. Palavras que fazem parte do cotidiano desses, que podem entregar um tanto, mas entregam só a metade. Vejam que não é alguém que não faz nada, mas é alguém que não faz tudo o que pode fazer. E sabe por quê? Por causa desse mal, a preguiça. Preguiça, irmãos. Colin Marshall, no livro A Treliça e a Videira, certamente alguns irmãos já devem ter lido esse livro, nos lembra que trabalhar é uma parte boa e fundamental do ser humano no mundo de Deus. E se tem uma coisa que nós jamais podemos nos esquecer, irmãos, é que no princípio,
Quando Deus cria a humanidade, cria o jardim e coloca o homem ali no jardim, ele foi colocado naquele jardim, eu estou falando disso antes da queda, para trabalhar no jardim e guardar o jardim. Então, não venham dizer que o trabalho foi instituído depois da queda. Não, o trabalho foi instituído por Deus antes da queda. Antes da queda. De fato, irmãos, depois da queda o trabalho se tornou difícil e muitas vezes frustrante por causa do pecado. E é incrível porque a maioria de nós constantemente lembra disso. E vejam que não há problema em lembrar disso. O problema de fato existe quando apenas nos lembramos disso e nos esquecemos de algo que é muito mais importante do que o fato de que depois do pecado o trabalho se tornou difícil e frustrante. Muitas vezes. Que é nos esquecer de que ainda assim, mesmo após a queda, mesmo sendo ele difícil agora e muitas vezes frustrante, Deus ainda o preservou como algo bom, digno e necessário. Necessário. É por isso que Deus nas Escrituras nos incentiva fortemente a trabalhar, irmãos. Não apenas por causa do lugar, do trabalho na criação, mas também porque o trabalho, como qualquer outra área da vida, é um ambiente onde podemos servir a Cristo, onde podemos glorificar a Cristo. Isso não significa dizer que você vai chegar no seu trabalho, vai abrir a sua Bíblia e começar a pregar para os funcionários. Não é isso. Isso é uma distorção da verdade. Mas é se dedicar àquele trabalho que Deus lhe deu para granjear o seu pão. Como se estivesse trabalhando para Cristo e não para os homens. Porque como diz o apóstolo Paulo lá em Colossenses 3, ele diz, seja em palavra, seja em ação, devemos fazê-lo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai. Ora, num nível mais profundo, quando trabalhamos em qualquer serviço, irmãos, trabalhamos para Cristo, como Paulo também diz em Colossenses 3, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Mas nós não nos lembramos disso. E eu fui gestor, irmãos, por alguns longos anos da minha vida. E ouvi de muitos dos meus diretores que gostavam de dizer que uma coisa que anima o trabalhador é dinheiro. E eu até entendo que isso deva animar os trabalhadores, que a motivação dos trabalhadores seja o dinheiro, mas de trabalhadores ímpios. Porque nós não podemos achar motivação no dinheiro para fazermos as coisas. Não se tivermos em mente isso que a Escritura nos diz, isso pelo qual o apóstolo Paulo nos exorta. Que tudo que nós vamos fazer, e significa nos empenhar no nosso trabalho, tudo que vamos fazer é para o Senhor. E não para os homens. Porque se eu pensar que é para o Senhor, não é o dinheiro que eu espero como recompensa, é? Não é. Certamente não é. Paulo vai dizer, nos versículos 23 e 24, é a Cristo o Senhor que estás servindo. Sendo assim, irmãos, vejam, como cristãos, não trabalhamos para obter autorrealização, fama ou enaltecimento pessoal. Porque nós trabalhamos não para nós mesmos, e sim para o outro. Para servi-los.
Ah, mas como assim trabalhar para os outros? Para não ser um fardo para eles. Por que que os filhos, quando têm idade de trabalhar, devem procurar um emprego? Para não serem um fardo para os seus pais. Para não serem pesados a ele. Para granjearem também o seu pão, assim que tiverem condições disso. Mas nós nos esquecemos disso. Ainda tem filho barbado que diz que é obrigação do pai dar tudo para eles. Não é, irmãos. Coloque isso na sua cabeça, uma vez por todas. Nós não trabalhamos para nós mesmos, nós trabalhamos para os outros. Para servi-los, para que não sejamos pesados, não sejamos um fardo e tenhamos algo para compartilhar uns com os outros. O trabalho, irmãos, é algo muito valioso, digno e importante e diz muito a respeito de nós diante de Deus e diante dos homens. E notem aí que os irmãos de José não titubearam ao responder à indagação de Faraó. Faraó deve ter olhado para eles e disse assim, isso deve ser um bando de vagabundo que veio para cá se aproveitar das minhas terras. No momento de crise, ele deve ter olhado para José e dito, poxa, José. Meredith Klein acredita que os 5 irmãos que José tomou consigo não eram os mais fortes, os mais belos, os que se vestiam melhores. Eram aqueles irmãos de José, os mais, digamos assim, os mais feios, os mais maltrapilhos. Mas vejam como eles respondem. Senhor, nós somos pastores de ovelhas, nós temos um ofício, nós trabalhamos, nós temos rebanhos. Agradecemos pelo seu favor, pela sua graça. Apenas nos deixe criar os nossos animais na terra e vamos produzir. Nós não queremos tomar a terra. Não queremos usurpá-la. Nós somos pastores, filhos de pastores. Viemos à tua terra como peregrinos e forasteiros para trabalhar. Para contribuir com o nosso esforço. Não para usurpar. Não para ser pesado a ti, rei. E nem a tu, meu irmão. Parafraseando Matthew Henry, ele diz, quer nos restem 5 ou 50 anos, a vida é a coisa mais terrível de se desperdiçar. Aquele que serve ao Senhor com alegria, irmãos, e que diligentemente acha contentamento no trabalho que Deus lhe deu, esse considere a glória que o aguarda para a sua fidelidade cristã. Porque sabe o que é que o aguarda? Jesus disse lá na parábola, um elogio eterno. Servo bom e fiel. Uma mordomia eterna, sobre o muito te colocarei. E uma felicidade imortal, entra no gozo do teu Senhor. Mas será que isso é possível? Que nos ajude a ter uma vida mais fiel, na total dependência de nosso Salvador? Sim, é possível. Sim, é bem possível. E é por isso mesmo, irmãos, que é porque é possível que precisamos nos autoconfrontar dizendo, mas será que nós confiamos nisso? Que a nossa fidelidade a Deus não está restrita a irmos aos cultos dia de domingo, de manhã e à noite, mas está restrita em tudo aquilo que nós fizermos
no nosso trabalho, nos nossos estudos, nos nossos relacionamentos, até nos passos, na nossa caminhada, seja na rua, seja num shopping, seja em onde for. Porque se confiamos nisso, essa certeza, irmãos, vai nos fazer aplicar essa verdade em tudo quanto fizermos. Estarmos fazendo como para o Senhor e não para os homens. E não para os homens. Os irmãos de José confiaram. Os irmãos de José creram nisso. E olhem que Faraó olha bem para eles e percebe isso. Por isso chama José. E diz o que para José? Olha, a terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra faze-os habitar. Foi só isso que o Faraó disse? Olha aí para a Escritura, irmãos. Foi só isso que Faraó disse a eles? A ele, José, sobre os seus irmãos? Não, irmãos. Ele diz, habitem na terra de Gósen. E se sabes, veja bem. E se sabes que entre eles há homens valentes, coloque eles para liderarem os meus rebanhos. Coloque eles como responsáveis por eles. Vejam, irmãos, qualquer que seja a nossa profissão ou trabalho, devemos desejar sempre sermos excelentes naquilo que fazemos. Provando que somos não apenas trabalhadores habilidosos, competentes, mas honestos, verdadeiros, como o nosso Salvador é. Porque fazendo assim, certamente estaremos glorificando a Cristo. Os irmãos de José não queriam envergonhar o seu irmão, não queriam constranger seu irmão diante do Faraó, que lhes havia demonstrado tamanho favor em tempos tão difíceis e conturbados. E nós, será que temos feito o mesmo? Assim, depois de apresentar seus irmãos, Moisés nos diz que José apresenta então seu pai ao Faraó do Egito. Vejam aí os versículos 7 até o versículo 12. Ele diz assim, e trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó, quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó, os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu da sua presença. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos, e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Então notem que, assim como ele havia indagado os irmãos de José, Faraó também indaga o pai de José, ele indaga a Jacó. Entretanto, percebam que por observar a aparência de um ancião de muitos dias, a pergunta é outra. A pergunta é outra. É uma pergunta mais sutil, é uma pergunta mais comum quando se vê alguém de muita idade. Ele perguntou, quantos são os dias dos anos de tua vida? Pergunta comum, irmãos, feita geralmente a homens velhos, pois é natural que nos admiremos da velhice uns dos outros e a reverenciemos. Como diz o Senhor em Levítico 19:32. Porque aquele que não procede assim, irmãos, mas que faz pouco dos velhos, tanto age de modo inadequado, como também desrespeitoso, pois desprezar os muitos anos de um homem é o mesmo que desprezar a graça na vida
daquele a quem Deus dignou dar tantos anos para viver. E que talvez a maioria de nós não alcance. Então, ao invés de olharmos com desdém, deveríamos olhar com admiração, como fez esse homem, um ímpio. Que olhou para aquele homem velho, muito velho, que tinha sido um homem de muito trabalho, mas também de muito sofrimento. Porque nós devemos lembrar que, além da morte de Raquel, Jacó chorou também por 20 anos, achando que seu filho José estava morto. É um homem que trabalhou mais 20 anos como escravo. E no Egito as pessoas não viviam tanto tempo como em Canaã. Então, quando o faraó olha para Jacó, ele se admira, porque não é todo dia que ele, ou todo ano, quiçá, que ele pudesse ver alguém tão velho diante dele. Então ele olha para Jacó com um certo assombro, por isso ele pergunta: quantos anos você tem? E vejam que a resposta de Jacó é a resposta que convém a um patriarca. Ele fala de seus dias com um ar de seriedade, irmãos. Ele diz: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. E não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias de suas peregrinações. Aprendamos então, irmãos, aqui com Jacó, pois, embora as nossas palavras não sejam sempre de graça, devem ser ditas sempre com graça. Notem que em sua resposta Jacó chama a sua vida de peregrinação, considerando-se um estrangeiro neste mundo. Um viajante rumo a outro lugar. Porque ele tem consciência, irmãos, que essa terra, quer seja em Canaã, quer seja no Egito, quer seja na Alta Mesopotâmia, não era a terra que ele chegaria no fim. Não era o seu lar. Como nos lembra o apóstolo Paulo quando escreve aos Hebreus. E por isso os patriarcas confessaram que eram peregrinos e estrangeiros naquela terra. Então Jacó não somente reconheceu que era um peregrino, agora que estava no Egito, uma terra estranha na qual nunca tinha estado antes. E isso era verdade, mesmo na terra de seu nascimento, irmãos. Mesmo ali, ele considerava seus dias como dias de peregrinação, e com isso nos ensina que aqueles que, assim como ele, reconhecem que são peregrinos, podem suportar melhor a inconveniência de serem afastados da sua terra natal. Porque é isso que somos, irmãos. Peregrinos. E sempre seremos, pelo menos neste lado da vida. Mas vejam aí que é interessante como Jacó descreve seus dias. Primeiro, ele descreve dizendo que eram poucos dias, embora já tivesse vivido 130 anos. 130 anos. Certamente, se eu perguntasse aqui quantas pessoas vocês conhecem que viveram 130 anos, que vocês conheceram pessoalmente, poucos aqui trariam a memória. Eu não tenho nenhum. Mas Jacó diz, poucos dias, embora já tivesse vivido 130 anos. E certamente ele dizia isso, comparando aos dias de seus antecessores, como nós vamos ver. E a própria eternidade com o Deus eterno, irmãos.
Uma eternidade na qual 1000 anos são apenas como um dia. Então são pouquíssimos dias. Em segundo lugar, que seus dias de peregrinação haviam sido maus. Isso é verdade, irmãos, a respeito do homem em geral. Ele é de bem poucos dias e cheio de inquietação, se nós nos lembrarmos do que diz Jó 14:1. E até nisso nós podemos ver a graça de Deus, porque se são dias maus, quanto mais breve eles forem, melhor para nós. E a vida de Jacó, particularmente, irmãos, de fato, havia sido cheia de dias maus. E os dias mais agradáveis estavam à sua frente. Em terceiro lugar, ele diz que eram menos do que os dias de seus pais. Não tantos e não tão agradáveis como seus dias. A velhice veio encontrá-lo mais cedo, irmãos, do que tinha feito com alguns de seus ancestrais. Assim como o jovem não deve se orgulhar de sua força ou beleza, também o velho não deve se orgulhar da sua idade, nem da coroa que carrega em seus cabelos brancos. Embora outros com razão e benfazejo os reverenciem. E por que eu digo isso, irmãos? Ora, porque aqueles que são considerados muito velhos ainda assim não chegam à idade dos patriarcas. Os cabelos brancos na cabeça de um homem são uma coroa de glória, mas somente quando estes caminham ou caminharam a sua vida nos caminhos da justiça. Jacó procurou manter-se nesse caminho. E Deus o sustentou. Ainda que fraquejasse, ainda que vacilasse, e mesmo quando caiu, Deus o levantou. E sabe por quê, irmãos? Porque Deus não abandona os seus. E Deus não abandona os seus, porque Ele assim nos prometeu. Logo, Ele não esquece de sua palavra. E por que Ele não esquece de sua palavra? Ora, porque Ele é fiel e justo. Por isso Ele não deixa que nenhum daqueles a quem elegeu jamais venha a se perder. Ele até permite que eles vacilem em seu caminho, mas jamais que se percam. Assim, tendo respondido a Faraó, Moisés diz que ele então o abençoa. Jacó abençoa Faraó. Veja que ele o faz não somente num ato de cortesia, mas de gratidão, de piedade. Ele ora por aquele homem como alguém que é superior, com a autoridade de um profeta, com a autoridade de um patriarca. E observem que nessa ação, Jacó nos revela duas coisas importantes. Primeiro, que embora diante dos homens, Faraó fosse maior do que Jacó, mais poderoso que Jacó, mais rico que Jacó, na presença de Deus, Faraó, na frente de Jacó, não era nada. Ínfimo, minúsculo. Na frente do ungido do Senhor, como diz o salmista no Salmo 105. O que torna, então, a bênção desse homem, pastor de ovelhas, ao impor suas mãos sobre a cabeça daquele rei, algo que não era apenas formal, algo que não era apenas algo solene, mas algo extremamente importante. Algo que os príncipes de seu tempo ansiavam. Porque eram as palavras de um homem ungido por Deus, de um eleito de Deus. Vejam que outros reis valorizaram orações como essas, como nos conta Esdras no capítulo 6, Dario, que valorizou as orações de Israel por si mesmo e por seus filhos.
Faraó, assim, gentilmente recebe a Jacó, e fosse em nome de profeta ou não, ele teve a recompensa de um profeta, o que lhe representou a restituição suficiente, não somente pela sua conversa cortês com Jacó, mas por todas as outras gentilezas que demonstrou por Jacó e pelos seus filhos. E Jacó cuidou muito bem de seus filhos. Agora chega o momento deles cuidarem dele. E como José cuidou bem de seu filho, de seu pai. Como José o instalou em Gósen. Como José o alimentou e todos os seus, sem deixar que seu velho pai se preocupasse mais com essas coisas. E como é bom podermos fazer isso, irmãos. Poder, pelo trabalho, termos condições de ajudar a quem nos ajudou a vida toda. Honrar os nossos pais. Vejam que isto evidencia não somente que José era um bom homem, que honrou seus pais, que honrou seus irmãos, mas que Deus é um bom Deus, que o promoveu com este propósito, que o colocou sobre todos eles com esse objetivo, para que ele pudesse fazer isto, para que ele pudesse garantir a continuidade da semente santa, para que ele pudesse realizar cada uma das promessas que foram feitas aos seus pais. Da mesma maneira como fez com Esther, da mesma maneira como fez com Ruth. O que Deus fez por Jacó, irmãos, na verdade, vejam, ele prometeu fazer por todos os seus. Por todos aqueles que o servem, por todos aqueles que confiam nele. Nos dias de fome, eles se fartarão. E sabe o que ele nos oferece nesse banquete? Ele nos oferece a Cristo, o seu unigênito Filho, em quem achamos o verdadeiro alimento, o alimento que não apenas nutre os nossos corpos com a força que necessita, mas também as nossas almas, que nutrem a nossa vida e vida eterna. Então, que aprendamos hoje aqui, irmãos, a honrar os nossos superiores, a ter prazer no trabalho que Deus nos colocou e a fazer em tudo aquilo que nos propomos com excelência, como se estivéssemos fazendo para o Senhor e não para os homens. E que o Senhor nos ajude. Vamos orar?